Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre vós. Mais uma vez nos reunindo para transmitir um estudo da Palavra de Deus. Sois bem-vindos às nossas redes sociais e que o Senhor Jesus vos abençoe. Quem puder compartilhar, nos ajudar na meta, ativar o Redmi, tá? O Senhor Jesus vai estar te abençoando para desbloquear alguns itens aí da plataforma e nos ajudar a plataforma a entregar a nossa live. Como todos bem sabem, a nossa live ela é à disposição da palavra de Deus. Tá? Temos como propósito levar o conhecimento da palavra de Deus para que a sua vida seja edificada em Cristo Jesus. Só tem uma forma do homem purificar a sua vida, purificar o seu ser, é através da palavra de Deus. O salmista, ele indaga e pergunta: como purificará o homem o seu caminho? Aí ele mesmo responde: observando segundo a sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela nos dá o direcionamento como devemos se portar diante de Deus, tá? Para que possamos dar testemunho do Senhor Deus. Então aí a gente tem uma postura, diante de Deus, diante dos homens e diante do reino das trevas, como servos e servas do Deus Altíssimo. Eu gostaria de falar hoje sobre o pescador de almas, as qualidades que um pescador de almas precisa ter. E eu gostaria de convidá-los a uma leitura bíblica em Mateus, capítulo de número 4, versículo 18 ao versículo 22. Se você tem uma Bíblia Sagrada em suas mãos, eu queria convidar-vos para fazermos esta leitura bíblica. Sejam todos bem-vindos, Enquanto estivermos fazendo a exposição, eu sei que tem muitas perguntas e indagações aí na rolagem, mas nós vamos ficar focados aqui na mensagem de Deus, tá bom? Na mensagem de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Em outras versões, pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram os barcos e seu pai e seguiram a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então percebam, dentro do texto que nós lemos, há certos requisitos, tá? Absolutamente dispensáveis para um pescador de alma, um pescador de pessoas, Tá? A gente percebe aqui, tá, que Jesus chama Pedro e André, e logo mais chama Tiago e João.
tá? Jesus os convida, né? Os convida para segui-lo. A Bíblia diz que eles largam as redes e seguem Jesus. Dentro desta chamada, Jesus diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Primeiro, Jesus chama a si, para depois, após de si. Quando Jesus chama a si, Jesus está dizendo: venham a mim, passam por mim, tá? Porque através de mim eu vou formar, transformar vocês em pescadores de homens. Se percebe, meus irmãos, que os discípulos eles aprenderam aos pés de Jesus. Se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus dá milhares de lições aos seus discípulos. Dentro das lições, Jesus coloca eles para fazerem a prova para ver se realmente aprenderam, tá? A lição que Jesus havia lhes ensinado. A gente vai ver Pedro sobre a questão do perdão, a gente vai ver os discípulos no barco, né? Tanto no episódio, tá, em que Jesus repreende o mar, repreende o vento, né? E o mar, as ondas do mar, e a grande bonança, quanto o episódio em que os discípulos estão no barco, Jesus desce no monte e caminha sobre as águas. Ali Jesus aplica a prova daquilo que ele havia ensinado aos seus discípulos. Todas as vezes que Jesus permite na nossa vida, tá, irmão, situações adversas, situações difíceis, se as portas do emprego se fechou para você, pode acreditar, Jesus tem uma lição espiritual para você e Jesus está permitindo esta prova para ver se você vai passar na prova. Que nota você vai tirar nessa prova? Quando Jesus permite, né, e lança a prova, tá, que nota você está tirando nessa prova? Você está sendo aprovado ou você está sendo reprovado? Então perceba que Jesus chama a si. Primeiro Jesus chama a si, para depois, após si, né? Ah, pastor, mas os discípulos eram doutos, iletrados, mas quem falou essa expressão no livro de Atos, fazendo referência aos discípulos, foram os fariseus e saduceus. Mas você percebe que com eloquência e com conhecimento profundo, Pedro expõe as Escrituras. É só você ler Atos capítulo 2, Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4. Você vai observar que ele tinha conhecimento profundo das Escrituras, né? A questão da indagação dos fariseus e saduceus é que os discípulos não aprenderam na escola deles. Os discípulos tiveram o privilégio de aprender aos pés do próprio Cristo, né? Do próprio Cristo. Então perceba, né? Perceba que há certos requisitos absolutamente indispensável para o pescador de alma. Pescador de alma. Tá? Então a gente percebe aqui que primeiro Jesus chama a si para aprender com ele. Tá? É interessante frisar aqui, tá, que um verdadeiro pescador de almas, ele não se ausenta dos cultos de ensino da palavra. Ele não se ausenta da escola bíblica dominical. Ele não se ausenta de investir na sua própria vida buscando conhecimento, fazendo um curso básico de teologia, fazendo um curso médio, né, um curso de bacharelado, né, fazendo os cursos extensivos, buscando conhecimento e se aprimorando, tá, para estar preparado. Há aproximadamente 3 anos e meio, os discípulos passaram com Jesus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, daí passou aproximadamente 40 dias ainda com seus discípulos, Jesus continuou lhe ensinando lições espirituais. Tá? Lições espirituais. Tá? Então você percebe, tá,
que Jesus, ele é mestre por excelência. E devemos nos render à vontade do Senhor nosso Deus, tá? Então, a gente precisa entender, tá, irmãos, que esses requisitos, eles estão ao alcance de todos, tá? Basta nos posicionarmos, tá? E nos esforçarmos em buscarmos conhecimento. A primeira qualidade, né, imposta aqui por esses requisitos é a convenção, né? A convenção. Para eu poder ser um pescador de almas, eu preciso ser convertido, tá? Convenção é mudança de estado, tá? É o processo da palavra, tá, na minha vida, mudando o meu caráter, a minha personalidade e trazendo controle sobre o meu temperamento, porque o temperamento não muda, o temperamento ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus, tá? De Deus, tá? Aí é onde entra o fruto do Espírito chamado domínio próprio. E esse domínio próprio, tá, ele é aplicado no nosso temperamento, tá? Cada pessoa, como indivíduo, tem um temperamento diferente um do outro, tá? Então, a primeira qualidade aqui, tá, é sermos convertidos, para que o ato de testemunhar alcance a mente e o coração daqueles que nos assistem, tá, a transmitir o conhecimento de Cristo e apresentar Cristo a eles, tá? Viver aquilo que prega, viver aquilo que louva, viver uma vida íntegra e reta em Cristo Jesus, tá? Aquele que quer trazer outros a Cristo precisa repudiar de coração todo o pecado, todo o amor ao mundo, todo o egoísmo, dando a Jesus o domínio absoluto dos seus pensamentos, propósitos e ações. Tá? Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Né? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Pensar é colocar a minha mente, o meu intelecto, tá, no conhecimento do Senhor Jesus através das Escrituras, recebendo a orientação do apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Então precisamos compreender e entender, tá? Buscar é colocar o nosso interesse nas coisas dos céus. Há diversas exortações bíblicas para termos a mente de Cristo, andarmos como Cristo andou, tá? E temos diversas exortações dizendo que aqueles que já estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então precisamos compreender, tá? E entender que os nossos pensamentos, os nossos propósitos, as nossas ações precisam estar focados e separados dentro deste propósito. A honra de Cristo e não o seu prazer deve ocupar o principal lugar na sua mente, procurando com espírito honesto a orientação de Deus. Tá? A orientação de Deus é que conheçamos a palavra. A orientação de Deus é que nós o busquemos em oração e mortificamos a nossa carne com jejum e oração, para que os nossos pensamentos, de fato, venham permanecer, tá? Os nossos propósitos venham estar firmes, constantes e com raízes, tá? E
e as nossas ações venham a ser movidas e direcionadas pelo próprio Cristo, tá? Pelo próprio Cristo. Ele nos direcionando e ele nos orientando. Este é o estado de convenção que precisamos permanecer, tá? Eu já disse aqui em outras lives que não é somente recebermos Jesus. Muitas pessoas recebem Jesus, mas não permanecem em Jesus. Muitas pessoas são aceitas por Jesus, mas se desviam do propósito de Jesus nas suas vidas. Saem do estágio de convenção. Então a gente precisa entender, irmãos, que nós que somos servos de Cristo Jesus, convertidos em Cristo Jesus, é porque repudiamos de todo o coração o pecado, o amor e o egoísmo. O egoísmo é que precisa estar crucificado. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então venha e siga-me, disse o Senhor Jesus. Segundo ponto, né, dentro das qualidades e dos requisitos, tá, de um pescador de almas, tá? Um amor ardente pelas almas perdidas, tá? Um amor ardente pelas almas perdidas. Vale aqui lembrar você que na nossa vida é o amor ágape que rege as nossas vidas. O amor ágape não é ver os seus próprios interesses, mas o de outrem. O de outrem quem? Primeiro, o de Cristo. O de Cristo. Segundo, o de Cristo é nós vermos o interesse de outros que necessitam ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. E outros que precisam entender as Escrituras. Mesmo tendo as Escrituras, não compreende os textos, não compreende do que o texto está falando. Então, por isso, precisamos estar preparados para responder a qualquer pessoa quando indagarem-nos acerca da nossa fé. Para frisarmos e embasarmos o que estamos falando, lembre da passagem do eunuco de Candás, que estava saindo de Jerusalém para a sua cidade. E o Espírito do Senhor arrebatou Filipe para o deserto e o colocou próximo à carruagem. Filipe percebeu que o eunuco de Candás, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Então, Filipe vê ali a oportunidade e pergunta: entendes tu o que lê? O eunuco, respondendo a Filipe, disse: como entenderei eu, se não há ninguém que me explique? Oh, glória a Jesus! Então, ele foi convidado à carruagem. Filipe explicou o texto, que era Isaías capítulo 53, né? E o eunuco entendeu de quem o texto estava falando, tá? E Filipe ali transmitiu Cristo Jesus ao eunuco de Candás. Ele ali é aceito por Jesus, desce no batismo das águas e se converte a Cristo Jesus. Se converte a Cristo Jesus. De fato, um pescador de almas, tá? Ele tem esta qualidade, esse requisito, um amor ardente pelas almas. Isto implica dizer que ele não se envergonha do evangelho de Jesus e não se envergonha de Jesus, não se envergonha da sua palavra. Não importa o ambiente que ele seja inserido, ele vai testemunhar de Jesus primeiro com a sua vida. Foi Spurgeon quem disse, né? Pregue o evangelho. Se possível, use palavras. Tá? Então, se o evangelizador ele não tiver amor pelas almas perdidas, o seu esforço será em vão. Ele precisa, de fato, meus irmãos, amar as almas. Eu te faço essa pergunta: você ama as almas? Você ama o propósito de Cristo na sua vida? Você tem esse intenso amor
pelas almas no seu coração, porque se você se entregou a Jesus, se converteu a Cristo, o seu coração, ele arde, ele queima de amor pelas almas, porque uma das funções da pessoa do Espírito Santo operando em nós é revelar Cristo Jesus, é revelar Cristo, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem, da justiça porque o Senhor Jesus foi para o Pai e não veremos mais, do juízo porque Satanás, o príncipe desse mundo, está julgado. Então é o Espírito Santo que convence. Por isso há uma ordem de Jesus a nós outros: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque é impossível o Espírito de Deus convencer qualquer pessoa sem a manifestação da palavra de Deus na mente e no coração daqueles que ouvem. Então fomos chamados para sermos semeadores da palavra na terra dos corações. Só assim o Espírito de Deus é habilitado na vida dos homens. Na vida dos homens, para os convencerem do pecado, da justiça e do juízo. Entendes? Compreendes o quanto você é importante no reino? Compreendes, entendes o privilégio que os céus entregou nas suas mãos? Oh, glória a Jesus! Tá? Então ele pode saber tudo sobre evangelismo, mas se não tiver amor, suas palavras serão destruídas de valor e poder e não penetrarão o coração do pecador, tá? Romanos, vamos para a Bíblia. Romano, capítulo de número 9, versículo de número 2. Diz assim: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Tá? Isto é Paulo exclamando. Tá? Porque eu mesmo desejaria, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Olha a declaração de Paulo, irmãos. Olha a intensidade do amor, tá? De Paulo pelas almas, porque Paulo transbordava a essência de Cristo e ele sentia compaixão das almas, tá? Compaixão das almas. Então precisamos entender que não é somente conhecer tudo sobre evangelismo, tá? Mas se não tiver amor nas suas palavras, serão destruídas, tá? Destituídas de valor e poder e não penetrarão no coração do pecador, tá? Aquele que ama as almas está em constante vigilância para aproveitar as oportunidades de falar com os perdidos. Estas oportunidades são encontradas na rua, no negócio, na condução e em qualquer lugar, tá? Você precisa entender, tá? As oportunidades que se abrem na sua frente para você testemunhar de Jesus. Você está conversando com um amigo, conversando com seu professor, conversando com qualquer pessoa, e ficar atento ao que a pessoa está falando, porque pode se abrir a oportunidade, com muita sabedoria, você está transmitindo Jesus a estas pessoas, tá? E alcançá-las para Cristo Jesus. Tá? Então, dentro das qualidades, né, né, a gente vai observar, tá, que a primeira é sermos convertidos, a segunda é termos
um intenso amor pelas almas, tá, irmãos? E a gente precisa entender, né? Você deve estar se perguntando, como amar as almas? Jesus disse, se eu amar somente o que me ama, que diferença eu farei? Tá? Que diferença eu vou fazer? Tá? Você vai perceber, tá, que dentro dos ensinamentos de Jesus, ele disse, quando você for fazer um banquete, uma festa, tá, chame os mendigos, coxos, cegos, os cauticados, né, os mancos, chame-os para as festas e dê um banquete para que eles se alimentem. Tá? Você estará testemunhando de Jesus e praticando as obras de Cristo, mostrando o amor, tá? Mostrando o amor e mostrando a caridade do amor. Esta mensagem de fato tocará os corações, tá? Porque a recompensa, se você ajudar somente aqueles que te ajudam, somente aqueles que te amam, tá? A pessoa vai querer retribuir a você o favor, e você aí já perde o reconhecimento e o galardão dos céus. Mas quando você faz a quem de fato é necessitado, o galardão ele vem de Cristo Jesus sobre a sua vida. É só você ler os evangelhos, você passará por esse texto que acabei de falar de uma forma bastante simples. Tá? Mas como amar as almas? O amor pelas almas é obra do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, o qual foste selados para o dia da redenção. O dínamo que nos move no amor de Cristo é a pessoa do Espírito Santo se movendo em nós. Se movendo em nós, tá? Então, como amar as almas? O amor pelas almas é obra do Espírito Santo. Então, meu irmão, ande cheio, ande transbordante do Espírito Santo, vigiando, zelando do amor pela palavra de Deus, do amor pela oração e mortificando a sua carne todos os dias. Lembre dos textos bíblicos de Paulo, que ele mortificava a sua natureza do velho homem todos os dias. E ele declara, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Deus. O poder de Deus. Tá? Então, aquele que não conhece, não possui esse amor, tá? Não possui esse amor. Deve, em primeiro lugar, recorrer a Deus, confessar esta falta em sua vida e pedir ao Espírito Santo que lhe conceda esse dom. Então, eu te faço a pergunta nesta oportunidade. Você ama as almas? Quando você olha para o mendigo, olha para o drogado, olha para aqueles que estão nos presídios, olha para o pecador praticante, né? Porque existe duas classes de pecadores. Existe o pecador praticante e existe o pecador remido pelo poder do sangue de Jesus. O pecador praticante é o que está imergido no pecado. O pecador remido é aquele que se rendeu a Cristo e não pratica mais o pecado, porque entendeu que foi justificado por Cristo para viver a liberdade em Cristo Jesus. Tá? Que liberdade é essa? O pecado não tem poder sobre a sua vida, dando a ele a liberdade de ser testemunha, de adorar a Deus e de viver uma vida em Deus. Tá? 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora eu te pergunto, é a vontade de Deus que os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? É fato que é. É vontade de Deus que você pregue o evangelho e leve o conhecimento de Cristo às pessoas que ainda não têm aliança com ele? É certo que é. Então, se você pedir amor pelas almas ao Senhor da glória, ao Espírito Santo, ele incendiará a sua vida. Ele incendiará o seu coração
e você sentirá, tá? Você sentirá o dínamo do Espírito de Deus te mover na sua vida. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 19. Diz assim, irmãos: tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Assim é o estado daqueles que estão separados de Cristo Jesus. Tá? É o estado daqueles que estão separados de Cristo Jesus. E cabe a nós, como cristãos, exortá-los, transmitir a verdade do Evangelho, porque só a verdade liberta o homem do poder do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. João 8:36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Bendito seja o nome de Jesus. De Jesus. De Jesus. Tá. B. Jesus tinha intenso amor pelas almas. Tá? Jesus, ele tinha intenso amor pelas almas. Tá? A íntima e constante comunhão com Cristo torna o crente participante dessa graça. Meus irmãos, o que traz o sentido da palavra em um cristão não ter amor por almas é que ele está se distanciando de Jesus. Ele está negligenciando as suas responsabilidades com a oração, com o jejum e com a leitura da palavra. Quanto mais você se enche de Cristo, quanto mais você se enche do Espírito Santo, esse amor, ele vai transbordar na sua vida. Tá? C. Os sentimentos são frutos do pensamento. Os sentimentos são frutos do pensamento. Toda transformação, tá, do nosso ser começa pela transformação da nossa mente. Começa por dentro, tá, para se mover por fora. Aquele que quer ter um determinado sentimento em sua vida deve cultivar pensamentos que possam produzi-los. Tá? Que possam produzi-los. Então, cultive esse sentimento. Tá? Cultive esse sentimento. Tá? Cultive esses frutos de Cristo e do Espírito Santo na sua vida. João, capítulo de número 8, versículo 31, e versículo 32. Perdão, irmão. Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 e versículo 32, que diz assim: que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então entenda, para recebermos, precisamos pedir. Né? Jesus escreveu em Mateus, e ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batam a porta e a porta se abrirá. O nosso posicionamento é se lançar diante do Senhor. Se estamos ausentes deste amor pelas almas, tá? Devemos cultivar no nosso pensamento, na nossa vida, tá? Este amor, buscando diante de Deus para fluirmos neste amor, e com certeza o Senhor Jesus lhe dará. Tá? Nossa condição longe de Cristo, tá? A condição infeliz e arruinada daquele que andava sem Cristo, tá? Comparada com o grande sacrifício que Cristo fez para salvar o pecador. Enche o coração do homem de desejo de trazer outros ao Salvador.
Tá? Efésios, capítulo de número 2, versículo 1, tá? E versículo 3 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha o que Paulo traz aqui, irmãos. Nós éramos mortos no pecado, separados de Deus. Cristo nos deu vida, nos perdoou as nossas transgressões e pecados, tá? Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, não agora no presente, porque andamos em Cristo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Os demais. Tá? Tito, capítulo de número 3. Vamos para a Bíblia. Porque é a Bíblia que transforma o homem. É a Bíblia que transforma o homem. Tito, capítulo de número 3, versículo 3. Diz assim: Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, quem é a bondade de Deus? Cristo. Cristo Jesus. Tá? Nosso Salvador e o seu amor por todos. Tá? Qual é a maior prova do amor de Deus? O unigênito Filho. Tá? Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, porque até então a Bíblia diz que as nossas obras de justiça para Deus é como trapo de imundícia. Tá? Quando eu estou me posicionando pregando o Evangelho, eu estou pronunciando a palavra de Cristo, eu estou pronunciando a justiça de Cristo, eu estou pronunciando a misericórdia de Cristo, eu estou pronunciando a compaixão de Cristo, tá? A compaixão de Cristo, não a minha, porque a minha não transforma e não molda ninguém, mas a de Cristo Jesus, essa transforma, irmãos. Essa fala no íntimo da alma e do espírito do homem, tá? Do homem. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não pelas obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Um pescador de almas, ele precisa ter o conhecimento prático da palavra de Deus. Tá? Ele precisa ter o conhecimento prático da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, segundo Efésios capítulo 6, versículo 17. É o instrumento que Deus usa para convencer os homens do pecado, revelando-lhes Cristo e regenerando-lhes a alma. A Bíblia é o instrumento da conquista de homens para Cristo Jesus. Não existe pregador sem escritura. Não existe. Tá? A escritura, a palavra de Deus, ela é prioridade em qualquer ambiente. Ela precisa ser prioridade na vida do cristão. Do cristão. Tá? Você nunca vai ver Jesus curando, operando milagre, prodígio, maravilha, curas, sem antes a palavra de Deus ser manifestada. Nem Deus no princípio. Tá? Nem Deus no princípio.
tá? Porque a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Deus disse: haja luz, tá? Mas quando você lê o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, no versículo 1 de Gênesis, Deus se manifesta. No versículo 2 de Gênesis, o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Mas no versículo 3, e disse Deus: haja luz. A luz só se manifestou porque o haja estava presente. O haja estava presente. Então não tem como, irmãos. Não tem como, tá? O Espírito de Deus trabalhar na vida de qualquer pessoa sem a manifestação da palavra. O que habilita a ação do Espírito de Deus em vivificar o homem, em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é a manifestação da palavra. Então, é interessante você compreender e entender isso, tá? Que o cristão não pode abrir mão da palavra de Deus, tá? Da palavra de Deus. Você precisa priorizar a palavra de Deus na sua vida. Não existe cristão que ame as almas sem a manifestação da palavra, tá? A Bíblia é o instrumento na conquista de homens para Cristo Jesus, tá? Aonde Jesus estava, ele pregava e ensinava acerca do reino de Deus. É por isso que vocês vão sempre, eu repetir, bater na tecla, e não vou me cansar. Leiam a Bíblia e vocês vão ser edificados. Leiam a Bíblia, treinem o seu espírito, a sua mente, tá? Na leitura das Escrituras Sagradas. Como você vai saber se alguém está falando a verdade ou está te enganando com palavras malediciosas ou com palavras enganosas? Tá? Como você vai ter discernimento se você não tem conhecimento das Escrituras? Tá? O diabo usou as Escrituras para tentar Jesus no deserto, mas Jesus usou a mesma Escritura para repreender as heresias do diabo, as distorções das Escrituras. Tá? Ele usou a distorção no Éden contra Eva, mas Eva não teve discernimento, dando alusão ao desejo e à cobiça dos olhos, que gerou desejo no coração de tomar o fruto e comer e pecar contra Deus. Mas quando o diabo bateu em Cristo, ele se arrebentou. Tá? Porque Cristo era a própria palavra, o verbo encarnado. Então o diabo quebrou o focinho dele e foi rebolado na lama, da onde ele vive, da onde ele mora. Então você precisa amar a palavra. Tá? Para ser um ganhador de alma. Está preparado para responder a cada um acerca da fé quando você for indagado sobre ela. O crente deve saber usar, manusear as Escrituras Sagradas, mostrar aos homens sua necessidade de um Salvador. Tá? A necessidade de um Salvador. Por quê, irmãos? Porque os homens no mundo estão mergulhados no pecado. A sua mente está cega e o seu coração está endurecido. Mas não é a palavra do Senhor o martelo que esmiuça a penha? Eita glória! Então esteja preparado com essa marreta espiritual, que é uma das figuras da Bíblia. A Bíblia ela é tida como figura de linguagem. Ela é uma espada, a espada do Espírito, e ela também é uma marreta, que tem a capacidade, tá, de transmitir ao homem e quebrantar o coração dele e deixar o coração contrito. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Perceba o poder da palavra de Deus, ela é viva. Ela tem o poder de julgar, tá, os pensamentos e o propósito do coração. Quem te disse, meu irmão,
que é pecado julgar. Tá? A Bíblia diz, se você for julgar alguém, julgue segundo a reta justiça. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz que nós temos que julgar as profecias. Julgar as profecias. Quando alguém for profetizar, todos fiquem em silêncio. Ouça a mensagem de Deus. E a igreja julga a profecia, não o profeta. Isso aqui traz o sentido e a conotação de discernimento. Primeiro ponto do discernimento, conhecimento das Escrituras. Porque toda profecia ela tem base e fundamento nas Escrituras. Segunda base do discernimento, a tua comunhão com o Espírito Santo. Porque é ele, através das Escrituras, que ilumina as nossas mentes e gera o conhecimento do que é verdadeiro e do que é falso. Então você precisa entender isso. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita, o julgamento injusto. Mas quando alguém for julgar, julgue segundo a reta justiça. Porque está uma baderna hoje nas redes sociais. Ah, está me julgando. O crente só sabe julgar. Esses pregadores só sabem julgar. Quando eu prego, a palavra de Deus está te julgando. Ela está te julgando, porque ela é reta. Não há nela sombra de variação. Ela te julga. Ela te julga, ela mostra que você é um pecador miserável, está jogado na lama e Jesus está com a mão estendida te convidando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 e 30. Bendito seja o nome do Senhor. Entenda e compreenda nessa oportunidade a iluminação da palavra de Deus que está sendo direcionada a você. Não endureças o teu coração, mas receba de Deus a palavra que cura, que sara, que santifica, que liberta. Tá? Apresentar Jesus como o único Salvador. Eu preciso apresentar Jesus como o único Salvador. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Tá? Em João capítulo 14, versículo 6, diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Maria não leva ninguém a Jesus. Tá? Esse monte de ídolo da igreja, das igrejas aí, não leva ninguém para Jesus. Não leva ninguém a Deus, melhor se expressando. Quem leva o homem a Deus é unicamente Jesus. Nenhum deles ressuscitou dentre os mortos. Só Jesus, o unigênito do Pai. João, Pedro, Maria e todos aqueles que morreram em Cristo estão no seio de Abraão, aguardando o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Tá? O único que ressuscitou dentre os mortos foi Cristo Jesus, tá? O unigênito do Pai. Maria tinha pecado. Ela nasceu com a natureza pecaminosa. Jesus não tinha pecado. A natureza que gerou Jesus foi do céu, foi divina. Foi o Espírito de Deus que envolveu Maria e ela foi gerada pelo Espírito no útero de Maria. Tá? Maria era uma serva do Senhor como nós somos. Ela foi agraciada como também nós somos, escolhidos pelo Senhor, tá? Com um propósito específico. É tão simples entender isso. Aí fica aí as pessoas dessa vertente religiosa dizendo que a gente fala mal de Maria. Não, Maria é minha irmã em Cristo. Tá? Ela diz, a sua serva, o meu Deus, o meu Salvador, aquele que ela estava gerando, era que ia salvar ela. Como me salvou e salvou você, que abandonou o mundo e as paixões e se arrependeu dos seus pecados. Tá? Idolatria é pecado. Idólatra não entra no reino de Deus. Tá? Uma imagem de escultura, não porá diante de ti imagens de escultura. Tá? Adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Jesus não te divide com ninguém.
Idolatria é um sentimento que você pode ter um objeto, tá? Você pode ter uma pessoa, né? Você pode ter a um ídolo famoso. É tudo aquilo que tira a posição de Cristo do teu coração. É idolatria. Tá? A religiosidade vai te levar para o inferno. Tá? A religiosidade te separa de Cristo Jesus. C. Mostrar como fazer desse Salvador o seu Salvador. Lembra de Paulo, em Filipos, quando ele foi preso? Ele e Silas estavam orando, houve um grande terremoto, as portas, os alicerces tremeram, as portas dos presídios se abriram onde eles estavam, e o guardador deles ali, tá, que guardava a prisão, pegou da espada, quando viu as portas abertas e todos os presos soltos, pegou da espada para se matar. Tá? Então, Paulo disse, homem, não te faça tal coisa, todos nós estamos aqui. E ele disse, senhores, o soldado, o que eu vou fazer para me salvar? Porque com certeza o imperador, o responsável daquele soldado que colocou ele sobre aquela incumbência, ia tirar a vida dele. Tá? Ia tirar a vida dele. Então, quando ele fala, senhores, o que farei para me salvar? Ele estava falando nesse sentido, mas Paulo toma a palavra. Lembra da oportunidade que eu te falei? E disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo, como escolhido, como alguém que tinha intenso amor pelas almas, direciona aquele homem para Cristo Jesus. Essa é a nossa tarefa. Direcione pessoas e conduza pessoas para Cristo Jesus. Para Cristo Jesus. As pessoas crendo ou não, pregue. As pessoas crendo ou não, testemunhem de Jesus. De Jesus. Tá? De Jesus. Vencer dificuldades que o impeça a aceitar a Jesus. Tá? Aceitar a Jesus. Se renda ao propósito de Jesus. Tá? Se renda à vontade de Jesus. Se entregue à vontade de Jesus. Te deleita nele e o mais ele fará. Tudo que Jesus quer é que você se deleite, que você se entregue, que você se renda. E você vai ver, tá, a ação de Cristo fluir em você. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Tá, irmãos? Já estou encerrando, tá? Precisamos entender que quem tem amor pelas almas tem um intenso desejo de orar por elas, tá? Ele ora em espírito, ele intercede junto com o Espírito Santo pelas almas. O trabalho de ganhar almas para Cristo só pode ser eficiente e sólido quando acompanhado de oração, passo a passo. Quanto mais eu oro, mais eu trabalho e mais eu produzo. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? O Espírito Santo. Se você ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, você vai ver que o tema do livro é Atos dos Apóstolos, porque você vê a atuação dos apóstolos dentro da ordem que Jesus estabeleceu em pregar o evangelho a todas as pessoas. Mas quem os guia, os direciona, é o Espírito Santo. Você vai ver em Atos dos Apóstolos a atuação do Espírito Santo se movendo e direcionando os apóstolos, tá, com propriedade nesta obra magnífica. Nesta obra magnífica. Pedro estava no eirado, meditando na palavra e orando, de repente desce um lençol. Quem propôs a Pedro esta visão? O Espírito Santo. Paulo queria ir para Bitínia, o Espírito Santo não permitiu, tá? Quando Paulo viu o homem macedônio com a bandeira macedônia balançando, Paulo entendeu que era o Espírito Santo mostrando e conduzindo ele para onde ele deveria ser direcionado. Então perceba, tá, que Atos dos Apóstolos também é Atos da atuação do Espírito de Deus em todo o livro.
Então nós precisamos entender que precisamos zelar da nossa comunhão com o Espírito Santo. Ele tem intenso ciúme por nós, o Espírito Santo ele é sensível, tá? Por isso a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, o qual foi selado para o dia da redenção. Não extingueis o Espírito em vós, tá? Então, o ganhador de alma deve orar e interceder pelas almas. Que Deus lhe mostre a quem deve falar, como o exemplo que falei de Filipe. Que Deus lhe guie no que vai falar, João 14:26. Não se preocupe com o que é vez de falar, tá? Porque na mesma hora o Espírito Santo, né, vos fará lembrar o que é vez de falar. Eita glória, Jesus! Tá? Que Deus torne poderosa a sua palavra em você. Que o Espírito Santo dê continuidade ao trabalho iniciado. Amém, irmãos? Fique com esta palavra de Deus, tá, ao seu coração, e que o Senhor encha o teu coração de amor, de amor. Que o Senhor encha o teu coração de fervor, de paixão, de amor pelas almas. Tá? Este é o maior propósito do Evangelho do Reino nas nossas vidas. Tá? Para isso fomos chamados e escolhidos. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus que deixo a vocês, tá? A tarefa de um ganhador de alma e os propósitos dessa tarefa na sua vida. Esta mensagem vai para o canal do YouTube, também vai para o meu Facebook, tá? Que ambos DK Araquém Cavalcante. Nos visite nas nossas redes sociais e seja edificado com a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Te provará na casa de oração, reunida para adorar o Senhor. E você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus.